Olá, alunos, bom dia. Vamos falar sobre o teatro romântico. Vou fazer a transmissão de tela para que todo mundo possa acompanhar a gente falando sobre o teatro romântico. Então, agora foi aqui. O teatro romântico. Pode voltar para a primeira cena. Para a gente completar o projeto romântico da formação da literatura brasileira, os escritores da época eles precisavam também se dedicar à criação de peças teatrais. Então, assim, o pioneiro dentro dessa situação foi Gonçalves de Magalhães, que lá por volta de 1837, ele entregou uma peça teatral, que era uma tragédia, o nome era O Poder e a Inquisição, para ser encenado pelo ator João Caetano, tá? Que deu o nome ao teatro que a gente tem no Rio, lá na Praça Tiradentes. Então, assim, João Caetano, ele foi, tá, ao lado do Martins Pena, responsável pelo grande sucesso desse teatro romântico nacional. E o ator, ele se formou por volta de 1833, e ele criou uma companhia brasileira com o objetivo de acabar com essa dependência artística que os atores estrangeiros tinham para o nosso teatro. Então, assim, foi por esse motivo o grande encenador das peças escritas por vários autores românticos, tá? Então, a gente vai ver que, assim, houve um crescimento no teatro, porque um dos aspectos que favoreceram esse crescimento durante a primeira metade do século XIX foi assim, um contrato celebrado entre a Companhia do João Caetano e o governo da província do Rio de Janeiro. Então, esse contrato ele determinava o quê? Que João Caetano montasse as peças em Niterói durante um período de 12 anos. Então, assim, ele ficou com um contrato amarrado aí, tá? O teatro romântico e o público. O público do teatro romântico, como dos romances, se concentrava lá na corte, tá? Então, assim, a explicação para esse fato é muito simples. A maior parte das encenações, elas aconteciam no Rio de Janeiro, principalmente depois que a Companhia do Teatro João Caetano passou a receber o patrocínio do governo da província. Então, sem enfrentar o drama, né, sem enfrentar o drama do analfabetismo, que dificultava a leitura dos romances, o teatro conquistou um público entusiasmadíssimo e fiel. Por quê? A garantia do divertimento em uma cidade em qual a elite não contava com muitas opções, além dos bailes e saraus, as peças logo ganharam um lugar de destaque, né, entre o público, principalmente feminino. Só que existem dramas históricos aí, se você for pensar. Então, um aspecto que surpreende no estudo do teatro romântico brasileiro é a opção feita por vários autores de desenvolver temas históricos. Antônio Gonçalves Dias foi um dos escritores a fazer essa escolha. Então, esse poeta ele fazia o quê? Ele destacava-se no desenvolvimento de temas indianistas, né? Escreve dramas de caráter mais universal, e a sua peça mais significativa é Leonor de Mendonça, que aborda a impossibilidade do ser humano escapar ao seu destino. Não há como escapar do nosso destino. O interesse do Gonçalves Dias, nesse caso específico, né, nessa peça, volta-se ao estudo da influência do contexto no comportamento do indivíduo. Essa perspectiva sugere a influência de tragédias de Shakespeare, de quem Gonçalves Dias era grande admirador. Só que a gente tem que ver em contrapartida que existem questões sociais também. Então, o José de Alencar, que a gente falou lá no Romance Indianista, tá? Ele é muito coerente com o seu projeto pessoal de produzir uma literatura que ajudasse a construir o sentimento de nacionalidade entre os brasileiros. Então, assim, ele investiu na criação de peças de ambientação urbana que retratavam aspectos característicos da vida na corte. Então, entre elas, a gente fala sobre a mãe, o demônio familiar. A primeira é a história de uma escrava, Joana, né, que faz um tipo de sacrifício para garantir a felicidade do seu senhor. E a explicação para esse comportamento
abnegado está no título da peça. Ele era o seu filho, o Senhor era o seu filho. E ignorando os vínculos sanguíneos com a escrava, ele chega a vendê-la para saldar dívidas do futuro sogro. Tá? Acontece mais ou menos dessa forma. Então, como uma lição para o público, Alencar ele destacava na dedicatória do drama, né, dessa peça, que se há diamante inalterado é o coração materno, gente, que mais brilha quanto mais espessa é a treva. Então, você sente que, mesmo sendo rainha ou sendo escrava, a mãe vai ser sempre mãe. A escravidão também toma tema na peça, né, o demônio familiar, aonde dentro de uma comédia ele provoca esse riso através de intrigas promovidas por um escravo também, que é o escravo Pedro. Ele é extremamente ambicioso, tá? E se diverte ao provocar embaraços para a família do proprietário dele. Então, assim, esse tom moralizante que confirma o romantismo na obra surge quando, no último ato, Pedro é alforriado pelo seu senhor, tá? Essa é uma imagem de Martins Pena e ainda uma imagem de João Caetano. Então, assim, o teatro ele teve grande expressão para o público brasileiro. Quando a gente fala em Martins Pena, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a comédia de costumes, tá? Então, é o maior criador, deixa eu voltar a imagem dele, ele é o maior criador da comédia brasileira. E também ele é conhecido como o primeiro autor teatral a desenvolver temas nacionais naquilo que eles têm de mais específico e autêntico, sempre assim, apresentando observações satíricas sobre aspectos da realidade brasileira. Então, de modo geral, essas peças têm uma estrutura muito simples, muitas vezes um único ato, tá? Poucos personagens, só que elas apresentam características e situações que não chegam a ser aprofundados. O resultado obtido é sempre uma encenação muito leve, que provoca o riso da plateia e, ao mesmo tempo, aponta aspectos responsáveis em diferentes setores da sociedade brasileira. Embora Martins Pena trate de questões religiosas e políticas, discutindo o funcionamento dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, ele destaca em sua obra um enfoque sobre as diferenças entre os tipos de sertanejos, os metropolitanos, o confronto entre a realidade e os valores da capital e da província. O intuito do autor é um apenas: ridicularizar por meio da apresentação caricata. Então, os tipos roceiros e provincianos que se transformavam em fonte de riso fácil para o público fluminense, né, o público que não estava na capital, mas no interior do Rio, em situações cômicas, ele criticava os comportamentos desses personagens. Então, assim, são juízes, delegados, senhores de engenho. Então, antes de Martins Pena produzir o teatro, né, no Brasil, ele volta-se quase que exclusivamente para a encenação de passagens da Bíblia e o desenvolvimento de pequenos atos religiosos. Então, embora a função fosse moralizante, a apresentação da mensagem era feita em tom solene, né, porque isso vinha com uma palavra bíblica. Então, ao apresentar esse contraste entre a província e a corte, né, opondo tipos rurais e urbanos, Martins Pena se vale muitas vezes dessa imagem do sertanejo matuto, que é a sua simplicidade ingênua. Ele não só faz rir, como expõe os vícios e as impropriedades dessa sociedade. Então, a comédia de costumes ganhou, assim, as telas da televisão em programas humorísticos, como Balança Mas Não Cai, e tipos como Primo Pobre, Primo Rico, trazem para a gente, né, essas diferenças socioeconômicas e o confronto entre protagonizados muito pelo sertanejo e pelo indivíduo da cidade. Então, no teatro contemporâneo, que é o teatro de agora, que a gente vê agora, tá? Também identificamos esses desdobramentos da comédia de costumes em um gênero que tem sido chamado de besteirol. Então, assim, a gente vê que ao longo da vida do teatro, né, muito foi encenado. Então, assim, um dos fundadores da comédia, né,
besteirol no Brasil é o Mauro Razzi, que a gente apresenta aí, tá? Ele já faleceu, acho que faleceu em 2008, 2018, não lembro, mas está no livro de vocês, a partir da página 378, vocês podem acompanhar todo o desenlace do teatro, porque essa é só uma explanação, para que vocês tenham em mente que a visão do teatro que a gente tem, às vezes não é muito característica com aquilo que é enfocado na TV. Então, para que vocês tenham um divisor de águas aí e possam ser críticos e reflexivos quanto ao que é apresentado. Até agora é mais ou menos isso e a gente discute mais no Meet, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.